Vini Júnior vai jogar, a caneta vai rolar. Gente, vocês estão ouvindo? Trabalhar, tá na roda, vai dançar. Vini Júnior vai É jogar. a Copa do Mundo que tá chegando, é isso mesmo. E eu já tô animadíssima aqui, tenho certeza que você também tá animado aí pra poder ver, né, os craques jogando em campo, principalmente o Vini Júnior, que acabou de ser campeão da Champions League pelo Real Madrid, fez aquele golaço lá no Parc des Princes. E falando em craque, hoje a gente vai conversar com um craque fora do campo, é isso mesmo, o Victor Ladeira, que é diretor do Instituto Vini Júnior. Ele vai contar tudo pra gente, como funciona lá o Instituto, né, fazendo a felicidade de várias famílias, vai contar um pouquinho da história dele também, então vem comigo. A caneta vai rolar. Fala pessoal, e hoje eu tô aqui com o Victor Ladeira, que é o diretor do Instituto Vini Júnior, e ele vai contar pra gente um pouquinho, né, sobre a história do Instituto Vini Júnior, né, que o Vini Júnior aí é um ídolo para muita gente, né, mundial. E o Victor, que está desde o comecinho, né, acompanhando essa história do Instituto, idealizando coisas, vai contar conta um pouquinho da sua história, né, Victor? Como a sua trajetória no seu trabalho até você chegar ao Instituto Vini Júnior. Legal, Carol. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Assim, compartilhar isso é sempre um prazer para mim, né? Acho que contar um pouco da minha história, que se mistura com a história do Instituto Vini Júnior, é sempre um prazer para mim. Então, bom aqui trocar essa ideia. Bom, falando um pouco de mim e como eu chego, né? Como surge o Instituto Vini Júnior, eu já atuo há alguns bons anos aí, cerca de 20 anos aí, no setor, e comecei no setor privado trabalhando com responsabilidade social corporativa, sustentabilidade, bem no início desse movimento, lá no início dos anos 2000. Trabalhei por cerca de 8 anos no mercado privado, nessas áreas, e em 2010 eu fiz uma mudança, resolvi, por visão, por missão mesmo de vida e valores, me dedicar a fortalecer organizações da sociedade civil, né, de criar, de fato, esse espaço de construção de novas soluções para os problemas sociais, né, que são complexos e que exigem tempo, exigem muita união, exigem muita inovação, né, porque eu sempre costumo dizer, né, que entra ano, sai ano, a gente discute os mesmos problemas, né, assim, parece que a gente nunca avança, né, a saúde que piora, a violência que aumenta, a educação que não está muito bem, então ao passo que a gente tem muitas iniciativas, né, no campo social, no campo ambiental, então parece que há um descompasso, e isso ocorre muito porque às vezes a gente não consegue emplacar realmente políticas públicas de larga escala, que estejam realmente enraizadas ali no dia a dia, e que gerem impactos comprovados, né? E aí eu sempre costumo dizer o que é o conceito de impacto social, que às vezes erroneamente as pessoas falam, né? Quando te perguntam, né, qual é o impacto social do seu projeto? E você fala assim, a gente beneficia 500 famílias. A gente fala, não, 500 famílias é o número de beneficiários. Eu quero saber o impacto real, né? Impacto é mudança de indicador, né? Quando você interfere numa realidade, você altera um número, um indicador social, né? Então, por meio das suas iniciativas. E isso requer estudos, requer tempo, isso requer pesquisas, requer um investimento realmente pesado. Então, eu acredito que o lugar hoje, né, do terceiro setor, das organizações da sociedade civil, seja exatamente esse, né, da gente alterar os indicadores sociais, da gente colaborar em alguma medida para que o Estado, né, aí sim, com a sua responsabilidade, possa se inspirar nessas ações e melhorar aquilo que entrega para a sociedade. E aí o Vini, né, ele surge de um desejo da família dele, né, de realizar alguma coisa. Cabe aqui dizer, né, que eu sempre gosto de falar que o Vini ele tem um DNA social, né? A família dele é uma família de origem muito humilde, eles moravam na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, uma das cidades com o pior índice de desenvolvimento humano do estado do Rio de Janeiro, então ele morava realmente numa comunidade bastante violenta, enfim, com poucos recursos, mas no pouco a família sempre procurou ajudar, sabe? Ajudava os vizinhos, e aí na época que o Vini assina o primeiro contrato profissional com o Flamengo, eles começam a melhorar um pouquinho essa ajuda, né? Mas sempre em formato de doações, né? Então, no final do ano, as cestas básicas, Dia das Crianças, aqueles brinquedos de festa para as crianças. Então, do jeitinho deles, ali com o que eles realmente conseguiam, eles davam aquele alívio, ali, aquele suporte para as pessoas da comunidade. E quando o Vini finalmente vai para o Real Madrid e ganha realmente essa notoriedade toda e vira realmente um símbolo
global, né, do futebol, eles sentem que a responsabilidade aumenta, né? Porque os pedidos também aumentam. Falam, e agora o Vini está no Real Madrid, maior venda, vai ficar rico e vamos pedir A mais. E aí, visibilidade, né? As pessoas já ficam mais antenadas. bom, se por menos ele já dava, imagina agora, né? No Real Madrid vai dar mais. Só que nesse momento a família foi muito sábia de parar e falar, poxa, realmente esse é um lugar de privilégio, realmente esse é um lugar onde nos permite, né, que nos permite fazer mais coisas, mas essas coisas precisam ser melhor estruturadas para que a gente gere, como eu falei agora há pouco, o impacto social efetivo, né, que a gente não só fique enxugando gelo, que a gente consiga, de fato, entregar algo para a sociedade que seja relevante e transforme vidas. Né? Então, aí foi nesse sentido que eu chego, né, e toda a equipe, a gente começa a estruturar o que a gente chama hoje do Instituto Vini Júnior. Né? Então, é a partir de iniciativas muito honestas, muito sinceras e muito ali dentro da família do Vini, a gente consegue fazer algo maior. E aí tem um tema muito curioso, né? Assim, no começo, a gente foi unânime a pauta da educação. Né? O que nós vamos fazer? Vamos para a linha da educação. Então, o Vini ele estudou escola pública, embora ali no segundo segmento do ensino fundamental ele tenha ganho uma bolsa, a melhor escola, a escola particular, no caso, a melhor lá de São Gonçalo, tinha um time de futebol, e aí convidou ele para jogar no time e deu a bolsa para ele em contrapartida. Né? Então, ele sempre foi bom de bola. Mas o irmão não teve, a irmã não teve, os amigos não tiveram essa mesma oportunidade. Estudaram na escola pública, então os próprios pais, enfim, então eles vivenciaram muito aquela falência realmente do ensino público, as dificuldades que você tinha de estrutura, etc., de violência, enfim, de falta realmente de oportunidades. Então, a gente já fez logo esse recorte de ser um braço de apoio para a escola pública, né? De pensar como que a escola pública poderia ser um lugar melhor. E aí a história curiosa é que quando a gente estava falando de educação e descendo no detalhe, eu lembro da gente perguntar para o Vini, tentando resgatar algumas memórias dele, né, de infância, a gente falava, Vini, conta um pouco como é que era você na escola, assim, você gostava da escola, era legal? E aí eu lembro que ele se estica assim no sofá, dá aquele sorrisão, e muito sincerão, na época, no alto dos seus 19 anos, pensa, ele fala assim, nossa, a escola era chata pra caramba. A escola era muito chata. E aí os amigos dele começam a rir. Que isso, cara? Você vai falar isso mesmo? Você está Né? criando um instituto de educação para falar que a escola é chata? E ele falou, não, deixa ele falar, ele está sendo honesto. Você não gostava de nada? Eu gostava da educação física, do futebol, lembrava até lá o nome do professor de educação física e tal. Mas a partir dessa fala do Vini, Carol, que é uma fala que, a princípio, se isolada, poderia soar até um pouco paradoxal, assim, né? Poxa, como é que ele fala que a escola era chata? Tem muita verdade nessa fala, porque quando um menino de 19 anos fala, o Vini fala que a escola é chata, ele está reverberando a voz de uma geração que, assim como ele, acha realmente a escola pública, e vamos fazer esse recorte, né? A escola pública municipal, parou no tempo e não conversa mais com essas novas gerações. Então, eu sempre brinco, né? Se eu te teletransporto no tempo, eu levo você lá para o século XIX, quando essa escola, né, nesse modelo tradicional, foi inventada, para você assistir uma aula de matemática. Você vai assistir a mesma aula que você assiste hoje em dia lá em São Gonçalo, em qualquer periferia do Brasil e tal. Porque os métodos não evoluíram tanto, né? Então, você vai ter lá a fórmula, os cálculos. E aí você chega com uma geração atual, né, que é hiperconectada, imediatista, empreendedora, realizadora, que fala, que pensa, que já chega na escola com horas de tela e de acesso à internet, que já nasceram com o Google, pensa, já nasceram com o Google existindo. Então, realmente fica mais difícil você se conectar, né? E aí, não por acaso, hoje você já tem quadros de evasão no ensino fundamental, né? Coisa que já estava sendo superada há algum tempo no Brasil. Óbvio que vem a pandemia também, a pandemia ainda aumenta esse ato, né? Esse distanciamento que há entre o público e o privado. Pandemia para a escola privada, na maioria dos casos, né, quase em sua totalidade, não foi um grande problema. Pelo contrário, eles viram como uma oportunidade. Então, criaram seus aplicativos, suas plataformas, as crianças, mal ou bem, tiveram conteúdo em casa, orientado ali pelos seus tutores, etc. Agora, as crianças de escola pública perderam 2 anos. Né? Perderam 2 anos. E há uma grande questão aí, né,
que eu acho que é importante frisar, é que assim, devolver esses 2 anos para as crianças que perderam é fundamental. E hoje, a escola pública brasileira ela não tem capacidade de fazer isso, ou seja, de recuperar 2 anos e de acelerar isso com uma forma, né, de uma forma efetiva e rápida. Para você ter uma ideia, a gente tem crianças de 8, 9 anos na rede pública que está tendo o primeiro contato com a escola agora, né, entrando diretamente no terceiro ano, que teve aprovação automática no primeiro e segundo ano, não foram alfabetizadas e nem conhecem esse ambiente escola. Então, você tem que receber essa criança de 8, 9 anos, entregar o conteúdo de terceiro ano, recuperar o conteúdo de 2 anos perdido e ainda mostrar para ela o que é a escola, o que é esse negócio que você está convivendo. Então, é um problema muito, muito, muito complexo de se resolver, né? Bom, então, qual que foi a ideia? Então, nessa fala do Vini, né, quando ele fala que a escola era chata, ele dá para a gente, de uma maneira muito natural, né, os 2 principais pilares do Instituto, né? Um é quando ele fala que a escola é chata, ou seja, a escola se distanciou, a gente precisa fazer com que a escola pública volte a ser interessante para as novas gerações, né? Uma dinâmica, né? Deixar mais alegre, né? O que é interessante para essas novas gerações, né? O que de fato faz o olhinho brilhar, né? Faz o coração bater? Porque como que as professoras conseguem também ter ferramentais, técnicas, né, que consigam se aproximar mais? E aí a gente fala de canal, né? Qual que é o canal hoje que eu tenho para utilizar, né, para fazer? E a gente fala de linguagem. Quando o Vini fala assim, eu gostava do futebol, eu gostava da educação física. Porque, de fato, se você for perguntar para 10 crianças novas, vão te dizer que gosta de educação física, porque é o momento onde criança é criança, onde criança consegue se manifestar de outras formas e interagir com as outras, de fato, de uma maneira lúdica, divertida, como criança gosta. E como a gente gosta, na verdade, a gente acaba esquecendo. esquecendo. Sempre adorei educação física. Então, e isso é muito real. É só a gente chegar na escola, depois de uma rodada de campeonato brasileiro, que seja algum campeonato, a gente vê as crianças comentando, né, com muita naturalidade. Meu time ganhou, somou 3 pontos, se empatou, fez 1, tem uma diferença de 2 e calcula saldo de gol. Eles já vão com um raciocínio matemático quase pronto, né? Só que se eu pego aqueles mesmos cálculos que eles fizeram ali de cabeça e boto num quadro, né, e falo, gente, aqui, ó, probleminha para resolver. Aí já começa ali o problema real, porque as referências são diferentes, né? Então, a linguagem para a gente é importante, e aí aqui já fica... normalmente sempre começam perguntando assim, vocês têm escolinha de futebol? Onde que é o campinho? Não. O futebol para a gente não é uma prática esportiva. O futebol é uma linguagem. É uma linguagem lúdica, é uma linguagem universal, é uma linguagem atemporal, que tem o poder de facilitar processos de ensino-aprendizagem. E aí eu extrapolo aquele lugar comum de dizer que o futebol, as chamadas soft skills, né? Que o futebol ajuda a entender sobre comunicação, sobre planejamento, sobre liderança. Ok, ajuda. Acho que essas soft skills são importantes, mas eu digo de mediar conteúdo. É quando eu, por exemplo, preciso te entregar um conteúdo de geometria. E aí eu vou abrir uma foto de um campo de futebol e eu vou te mostrar as formas geométricas de um campo. Entendi. Eu vou falar já ia te perguntar como é que faz isso na prática. Eu vou mostrar para você que, por exemplo, o grande círculo ali, né, no meio do campo é a geometria plana, é um círculo de fato. A bola já não é um círculo, a bola é uma esfera, já é um sólido geométrico, já é uma outra diferença. E eu vou falar do retângulo, vou falar do quadrado. E aí, quando eu falo, por exemplo, que o Vini joga no Real Madrid, e que o Real Madrid fica na cidade de Madrid, que é a capital da Espanha, que fica no continente europeu. Então, começo a referenciar um conteúdo programático que é dado de fato na escola, que é entregue para as crianças, e esse é o mandato institucional de uma escola, que é pegar um conjunto de habilidades ali, de conhecimentos que eu entrego, eu apresento aqui para as crianças, e em alguma medida as crianças têm que levar aquilo para a vida, para casa, tá? Guardadinho na mochila, vai, né, assimilar aquilo e levar e aplicar para a vida. Então, a gente facilita esse processo. O que a gente fez, resumidamente? Cara, olha, a gente pegou o conteúdo escolar, de primeiro a quinto ano do ensino fundamental, a princípio, amparado pela Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que é o documento do Ministério da Educação que rege, né, e que dá as diretrizes da educação tanto pública quanto privada, né, no Brasil. Então, a gente pegou todo aquele conjunto, a gente traduziu isso, né, como esses exemplos que eu dei, para a linguagem de futebol, e a cereja do bolo é que a gente gamificou. A gente criou um app que chama Base, e aí
com toda a metáfora possível, porque a base vem forte, é trabalhar a base mesmo, essa importância de se trabalhar a educação de base, né? As crianças enquanto estão ali. E a gente gamificou, a gente criou trilhas, né, em formato de game, em que a gente entrega esse conteúdo com uma linguagem do esporte. Então, quando você abre o base lá, você vai encontrar, por exemplo, as temporadas, né? Cada temporada tem de primeira a quinta temporada, corresponde a um ano escolar, dentro desse primeiro segmento fundamental, que é de primeiro ao quinto ano fundamental. Então, quando eu entro na primeira temporada, eu sei que é conteúdo do primeiro ano. E aí eu entro lá na primeira temporada. Aí quando eu entro na primeira temporada, eu tenho as ligas. Eu tenho a Liga Regional, a Liga Nacional, a Liga Continental, a Liga Mundial. Cada liga corresponde a um bimestre. Por quê? Nós fizemos toda a divisão das trilhas de acordo com o planejamento escolar, que é por bimestres. Quando você entra na liga, entrei lá na Liga Regional, aí você vai ter as partidas, as fases, que vai lá da fase de grupo até a fase final. Fase de grupo, você vai ter conteúdo de linguagens, né, língua portuguesa. Oitavas de final, né, passando, você vai ter matemática. Depois você vai ter ciências da natureza, ciências humanas e a grande final. E todas essas divisões que eu estou falando, que são os chamados eixos temáticos, é tudo igualzinho a BNCC, é igualzinho ao que a escola hoje trabalha. Tá? A gente não inventou nada além do que a escola de fato já faz. A gente só transformou isso. Exatamente. E afinal, né, então tem esses 4 eixos, né, oitavas, quartas, fase de grupo, oitava, quarta, semi, que são as linguagens, né, língua portuguesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza, e, afinal, são sempre atividades psicomotoras, são atividades físicas fora do contexto sala de aula, mais com conteúdo atrelado, onde as professoras orientam os alunos, conduzem os alunos, para fazer atividades fora de movimento, é aquela coisa de extrapolar a tela mesmo, né? Então, assim, de usar a tela, mas fugir da tela em algum momento, para poder completar o ciclo. Então, a criança ela só consegue completar e ganhar o troféu, ganhar a medalha, completar a trilha ali, quando ela faz atividade física fora de sala com os professores, né? Então, a gente quer dizer que, assim, olha, você tem que se mover, né, para poder completar a trilha e tudo mais. Então, a gente conseguiu amarrar tudo isso. Então, hoje, por exemplo, as professoras conseguem olhar, por exemplo, eu tenho um conteúdo para dar aqui esse bimestre, ela vai saber que está lá na Liga Regional, na Liga Nacional, em qual temporada, e ela consegue trabalhar isso de uma maneira a facilitar o seu processo ali dentro da sala de aula. E uma coisa muito importante é que a gente começou esse trabalho, como eu disse, há 2 anos e meio, mais ou menos, atrás, um pouquinho antes da pandemia, depois veio a pandemia, a gente continuou fazendo testes no meio da pandemia, e retomamos. E aí a pandemia, com todos esses percalços, esses efeitos colaterais que eu trouxe, né, na educação, acabou que a gente ficou ainda mais parceiro da escola pública para tentar recuperar esses anos, né? E tem sido uma experiência muito interessante, porque desde o início, cara, olha, a gente tinha um propósito de ser muito útil para a escola, de ser muito parceiro das professoras, né? Porque não adianta chegar com nada pronto, nada, olha aqui, ó, a solução. Não, a gente o primeiro passo nosso foi montar um grupo de professoras voluntárias da rede pública lá de São Gonçalo. A gente adotou uma escola piloto para poder fazer os testes iniciais. Então, as primeiras pessoas a acessarem a versão inicial da foram professores, e elas deram opinião, refizemos com base nas opiniões delas, olharam o conteúdo, fizemos uma série de testes porque a gente queria que fosse algo que realmente elas olhassem como uma ferramenta que ajudasse elas, não algo a mais, algo que elas olhassem e falassem, cara, isso vai me ajudar a me conectar melhor com o meu aluno, isso vai me ajudar a entregar mais conteúdo, meus alunos vão sentir prazer e eu também vou conseguir entregar melhor aquilo que eu tenho que fazer. E aí depois nós fizemos uma rodada de testes com as crianças, que foi muito legal, caralho, que teve um efeito colateral mega positivo, porque durante a pandemia a escola estava fechada, então a gente fazia com grupos pequenos ou individuais, de forma individual, e as crianças vinham acompanhadas dos seus tutores, seus familiares, enfim. E aí a criança começava a jogar, né? Muitas dessas pessoas responsáveis, adultos que acompanhavam as crianças, às vezes não conseguiam ajudar a criança no dever de casa, por exemplo. Porque você chegava aquela fichinha de dever, a pessoa já não via aquele conteúdo há muito tempo, esqueceu, ou mesmo não estudou e não se sentia apta para auxiliar as crianças. Só que no aplicativo, quando eles viam a criança jogando, eles olhavam aquilo,
futebol, bola, campeonato, liga. Tu tá fazendo dever mesmo ou tá jogando? Aí começava a jogar junto, porque Aham. começava a olhar e falava, não, aperta aqui, ó, arrasta ali, clica aqui. Não é esse não. Daqui a pouco a gente começou a observar um movimento de uma maior conexão entre os familiares e as crianças por meio da tecnologia, por meio da gamificação. Então, isso abriu um campo de possibilidades, inclusive, de trazer também para o jogo, né, os familiares, né, de aumentar esse vínculo entre escola e família, que também estava um pouco perdido. Isso foi muito legal, foi super natural, né, que aconteceu, mas ligou um alerta interessante para a gente. Então, fizemos testes com os professores, fizemos testes com os alunos familiares, e aí no ano 2, então o primeiro ano foi só de pesquisa e desenvolvimento, só de pesquisa e desenvolvimento, e aí isso aqui é um ponto também muito importante, porque isso o Vini bancou 100% dessa operação do bolso dele, foi um combinado, porque lembra que eu falava, né, da importância do terceiro setor e de ser ainda um pouco, né, de sermos ainda o último romântico aí no campo, né, das organizações da sociedade civil organizada, né, porque, como eu disse, precisamos ser esse locus de experimentação e de inovação. A gente precisa pegar esse recurso privado, a gente ir a campo, entrar numa escola, entender quais são os processos, como a gente pode ser útil e criar essas soluções. Isso requer tempo. E eu lembro de falar para o Vini, assim, nesse primeiro ano não vai dar para tirar foto bonita de criança, a gente vai ter que testar, a gente vai ter que ver que o negócio não deu certo, a gente vai ter que refazer, a gente vai ter que pesquisar, a gente vai ter que perguntar, até que a gente chegue num modelo realmente interessante. Porque se a gente puxa imagina, um patrocinador logo de cara, uma marca e tal, alguém para pagar, a pressão é muito grande pelo resultado, né? E aí isso pode atrapalhar esse processo e acelerar um fluxo que deve ser respeitado, né? De conhecimento, de desenvolvimento. Então, o primeiro ano foi de pesquisa, entramos no ano 2. No ano 2, a gente ampliou para uma outra escola piloto em Minas Gerais, interior de Minas Gerais, na cidade de Rio Preto. Por que Rio Preto? Porque em São Gonçalo, onde a gente começou, a gente tem uma rede de escolas de primeiro a quinto ano, de 115 escolas. Em Rio Preto tem uma só. Então, a gente... E outra realidade, São Gonçalo tem um contexto mais urbano, de violência, né? Uma outra característica. Rio Preto não, é aquela cidadezinha com 6 mil habitantes, que as crianças vão caminhando para a escola, todo mundo estuda na mesma escola, estudou, enfim, a vida toda. Então, são repertórios, são culturas diferentes e que quando a gente faz esse estudo comparativo, a gente consegue saber, né, navegar bem em uma cidade que tem 115 E no escolas. total são quantas escolas no total? Vocês hoje já estão Atualmente a gente está atuando em 6 escolas. Vamos aumentar esse número até o final do ano para 18 esse ano. E para o ano que vem a gente vai dobrar esse número. Então, e aí eu vou dizer exatamente como a gente tem feito isso. Então, a gente testou com o professor, com criança, participação de familiares. Segundo ano foi como a gente consegue inserir isso dentro do contexto de sala de aula. Então, era a intervenção dentro da sala mesmo ali, para não atrapalhar a aula, pelo contrário, para facilitar os processos. Aí foi um estudo mais complexo, e por isso que a gente queria essa diferença de outra escola, outra cidade. Você estava falando sobre conversando com os professores, né? Explicando para eles como é que funciona essa tecnologia do Instituto. Isso. E aí chegou um momento que nós precisávamos criar uma forma de garantir que toda essa ideia, todo esse método, ele pudesse, de fato, ser implementado na escola, né? Porque é óbvio que vão surgir as barreiras, né? Ainda mais dependendo do contexto do ambiente escolar onde você está, né? Então, vão ter escolas que terão equipamentos, que vai ter internet, outras escolas que não, né? Tem escolas que os professores estão mais engajadas nesse campo da tecnologia, outras são mais reativos, né? Não gostam tanto assim. Então, a gente precisava garantir o mínimo necessário para que essas escolas conseguissem implementar aquilo que a gente estava desenvolvendo e que fez bastante sucesso nas escolas piloto em Rio e em Minas Gerais, né? E aí, a gente criou o que a gente chama de CT Base, que é o Centro de Tecnologias Educacionais Base. O que é o CT, né? O CT eu gosto de explicar ele como um tripé, né? A primeira perna é a tecnologia em si, que é o base, que é esse game, né? É o aplicativo educacional com todas aquelas jornadas que eu falei, das ligas, dentro das temporadas, etc., que é o conteúdo, né?
mastigado ali, né, e traduzido na linguagem de futebol e gamificado. Por trás do aplicativo, a gente criou uma plataforma, ela está em testes agora, que chama Scout, que é uma plataforma que trabalha, ela faz, na verdade, a inteligência de dados, né? Então, ela consegue, por exemplo, a Carole tem uma dificuldade ali nas oitavas de final, que eu sei que é conteúdo de matemática, e ela não Sim. consegue ir para as quartas de final. Então, eu sei que ela está travada em matemática. E aí a professora consegue, ela recebe uma notificação e ela fala assim, a Carole não consegue ir para a quarta de final lá da Liga Regional, por exemplo, lá no primeiro bimestre. E aí ela consegue fazer um trabalho individualizado com você, porque o sistema vai dar para ela exatamente quais foram as questões, né, quais foram as habilidades que você teve mais dificuldade. Teve dificuldade em multiplicação, sei lá, em fração, em alguma. Então ela sabe exatamente, aí ela consegue chamar você e falar, cara, olha, vamos jogar aqui as quartas de final da Liga Regional de novo, e ela vai jogando com você, ou em duplas, ou em grupos reduzidos, enfim. Então ela consegue ter uma leitura por meio do Scout, né? Da escola, das turmas e individualmente. Então, ela consegue atuar em cima exatamente das questões para poder nivelar todo mundo ou reforçar o conteúdo com quem for necessário, né? Então, isso é uma ajuda e tanto para a escola. Então, a gente tem a primeira perna, que é a tecnologia, a gente tem uma segunda perna, que é a infraestrutura. A gente chega na escola, né? A gente tem lá uma escola que a gente chega no certo município, a gente adota uma sala, a escola indica uma sala para a gente, e a gente faz uma repaginada da sala. A gente cria, a gente bota grama sintética no chão, a gente faz tipo aqueles vestiários de estádios modernos, com as fotos do Vini na parede, né? A graminha no chão, puff em formato de bola, o banco, né? Então a gente cria um ambiente super lúdico, super mágico com essa temática do futebol. A gente bota os refletores, enfim, para criar um ambiente também de muita... que as crianças entram, parece que estão entrando num portal mágico, assim, né? E a gente deixa também um enxoval lá com equipamentos, com smartphones, tablet, uma Smart TV grandona na parede, computador para os professores, dá uma melhorada na internet, porque às vezes a escola tem internet, mas o sinal não chega, a gente bota um repetidor, bota um modem bem bonzão lá para poder melhorar a internet, enfim. Então, a gente a parede, às vezes, para pintar, precisa de mais uma tomada, alguma coisa assim, a gente resolve, isso deixa a sala bonita, com a cara do Vini, toda legal. Então, as crianças entram ali e acham aquilo super mágico. Então, é um ambiente para que as crianças possam viver essa ludicidade do esporte, do futebol, mas conectada com a tecnologia e com o desenvolvimento, com a entrega desse conteúdo escolar que é necessário. E aí, essa linha são usadas de diversas formas, né? Ou as professoras guiam os alunos durante mesmo, agora vamos lá para o CT para poder jogar Liga Nacional, enfim, quando ela sabe o conteúdo atrelado, ou ela trabalha no contraturno, de maneira individualizada, em pequenos grupos para reforçar conteúdo e etc. Né? Então, a gente deixa isso muito, as escolas muito à vontade com relação a isso, e as boas práticas são muito legais, eu vou falar sobre elas. O terceiro pilar do CT é a capacitação dos professores. Então, sempre que a gente chega numa escola, a gente promove uma capacitação inicial com o corpo técnico da escola, onde a gente vai falar sobre novas tecnologias, inovação nos processos de aprendizagem, a própria BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento já que vai fazer 5 anos, mas que muitos professores, até por conta de pandemia, etc., ainda não adotaram na íntegra, então a gente também ajuda a ter uma leitura mais crítica sobre esses documentos, essas diretrizes da educação. Então, a gente dá esse mergulho com os professores, óbvio, navega no app, apresenta o Scout, tudo que eles têm de ferramenta, compartilha boas práticas, então a gente faz essa capacitação inicial e depois a gente acompanha mensalmente o grupo de professores daquela escola. Então, a gente tem reuniões periódicas com os professores daquela escola e com um grupo mais ampliado também, que aí a gente mistura todas as escolas para fazer um encontro digital com todas elas, para que elas troquem boas experiências. E o que tem sido muito legal é que cada escola e cada cidade tem experimentado formas diferentes de usar o Base, né? Então, você tem desde o uso, como eu disse, de uma maneira individualizada, em pequenos grupos para poder recuperar conteúdo ou acelerar o aprendizado, né? Ou então corrigir ali alguma distorção. E você tem também um caso muito interessante aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio mesmo, que o secretário de Educação teve uma ideia, ele falou assim, poxa, a gente aplica aqui no Rio a prova Rio, que é uma prova que é sempre aplicada no 4º ano fundamental, no final do mês de novembro, para aferir a proficiência das crianças em português e matemática.
E ele falou, poxa, vai ter a prova agora, vamos colocar as crianças de quarto ano para estudar para a prova com o app. Então, as Ai, crianças que vão jogar a legal. primeira, a quarta temporada, e aí a gente tem uma escola controle, uma escola piloto, eles estão lá agora, inclusive, eles estão no meio desse processo. Sim. Então, a gente vai avaliar, né, como que foi a performance das crianças de uma escola que está usando o base e uma escola que também fez a prova que não usou, para a gente poder saber se o uso, né, do base, o jogar, né, o game Sim. base, auxilia as crianças no aprendizado, melhora as crianças que estão usando melhor. Então, lá em Maricá, que é uma outra cidade no Rio, no estado do Rio, o prefeito já teve uma outra ideia, que é o dever de casa. Lembra que eu falei da participação dos pais, Sim. etc. Porque cada criança lá recebeu um tablet da prefeitura, e aí eles não tinham muito o que fazer com o tablet, e a gente falou, e se a gente botasse o base para eles jogarem em casa para reforçar conteúdo de sala de aula, né, super conectado ali com o que está dando sala de aula, mas fazer para casa. Então, cada cidade, cada escola, às vezes cada professor ali dentro de uma escola vai utilizar da maneira que fizer mais sentido no seu contexto, e para a gente isso é ótimo, sabe? O que a gente quer é que eles, de fato, se apropriem desse sistema como uma ferramenta, como um método, que vai auxiliar eles a fazer o que eles já têm. Sim. Então, isso tem sido muito legal, sabe? Então, cada cidade que a gente entra, agora a gente está, como eu disse, né, a gente passou esses 2 primeiros anos investindo em pesquisa, em desenvolvimento. Hoje a gente já tem uma aplicação que ela é bem estável, que a gente consegue mensurar os resultados, então a gente está pronto para escalar. Então, a gente está indo agora para outros estados, né? Então, a gente já está aqui no Rio de Janeiro, em algumas cidades, a gente agora em Minas, a gente está ampliando agora para o interior de Minas, além de Rio Preto, a gente está indo para mais 2 cidades. A gente já está indo para o Rio Grande do Sul, a gente já tem um convite para ir para Pernambuco. Então, assim, a gente está começando agora esse trabalho de expansão, né? E sempre que a gente chega, a gente gosta de conversar com a Secretaria de Educação, entender o contexto, né? Mostrar quais são as aplicações hoje que já estão sendo testadas, e aí a gente faz uma pesquisa inicial, né? O que a gente chama de marco zero, né? Para poder entender assim, quais são os indicadores de educação desse local, como que isso que a gente oferece pode ajudar na mudança desses indicadores. Então, é isso. Pode ser que o prefeito ou o secretário local chegue e fale, cara, eu quero um preparatório melhor para a prova tal. Ah, não, eu quero devolver para essas crianças esses 2 anos que eles perderam na pandemia. Eu quero fazer dever de casa. O que importa é que a gente seja útil para melhorar o ensino público. Assim, a nossa missão é fortalecer o ensino público. A gente quer que a escola pública volte a ser boa, a gente quer reduzir esse abismo que a pandemia, inclusive, gerou, né? Desse distanciamento entre o público e o privado. Então, a gente quer que a escola pública seja um lugar legal, divertido, com boas ferramentas, com um corpo docente muito capacitado e instrumentalizado para entregar esse conteúdo da melhor maneira possível e que as crianças saiam de lá satisfeitas e perfeitamente, completamente alfabetizadas e educadas. Nossa, Vitor, assim, eu fiquei realmente encantada, né? Mais ainda pelo Instituto, porque eu já conheci um pouquinho, né? Mas, assim, não a fundo, como você explica super bem também. E, assim, dá para ver como isso tem um impacto grande, né? Nas escolas, né? Nas crianças, os professores, como você falou. E, assim, você falou em ver a diferença, né, fazer as provas com umas crianças que têm o aplicativo e outras que não têm. Depois que vocês implementaram o Instituto nas escolas públicas, por exemplo, uma escola pública de São Gonçalo, vocês sentiram a diferença da presença das crianças na escola? A gente agora, da presença e do engajamento é um indicador claro e imediato, assim, inclusive de participação das professoras, porque no começo a gente deixa de voluntário, algumas não querem, tudo bem, mas conforme começa, todo mundo acaba adotando nas suas salas. Agora, com relação à proficiência mesmo, né, em algumas disciplinas, a gente ainda vai medir, porque a gente precisa de pelo menos um ano letivo inteiro, né? Então ainda não deu tempo. A gente faz sempre uma pesquisa inicial, marco zero, uma intermediária e uma no final. Então agora, virando o ano, a gente vai começar a ter os primeiros dados sobre o impacto real dentro da escola, dentro da rede pública. Então, assim, a gente está bem dedicado a essa parte de pesquisa, então logo a gente vai ter dados, a gente vai fazer publicações, enfim, então a gente
vai mergulhar. Então, o nosso foco agora tem sido primeiro a quinto ano, como eu disse, o fundamental. Já começamos pesquisas, né? Para ano que vem a gente desenvolveu um outro produto que é para sexto a nono ano, que é o segundo segmento do fundamental, porque a gente já viu que o base que foi feito ali para a primeira e quinta, que são as crianças de 6 a 10 anos, é uma linguagem que já não conversa tanto com os adolescentes. E aí já é uma outra pegada. Então, a gente vai desenvolver algo customizado aos interesses dessa outra geração. Ano que vem teremos novidades aí com relação a essas novas práticas para os adolescentes. Nossa, que legal, assim, parabéns mesmo, dá para ver, então, já sei o porquê que o Vini Júnior te procurou, procurou essa equipe, né, genial a ideia, muito bacana, assim, eu já fiquei imaginando e me divertindo, sabe, eu fiquei imaginando, assim, se na minha escola, né, quando eu era criança, tivesse isso, sabe, eu ia achar o máximo, sabe, eu gosto muito de futebol também, né, gosto muito de esporte, estou sempre entrevistando a galera do esporte aí, e, assim, achei muito, muito bacana, parabéns. Eu tenho certeza que vai se expandir mais e mais aí no Brasil todo, quem sabe no mundo todo aí, né? Essa é a ideia, Carol, essa é a ideia. Então, assim, crescer de uma maneira consistente, né? Sempre com o pé no chão, baseado em evidências, em estudos, assim, eu sempre costumo dizer, né? A gente poderia ter feito o campinho, né? A gente poderia ter feito o campinho lá e tem o seu valor o campinho, mas realmente, assim, do tamanho que o Vini está, né? Acho que o Vini está numa posição hoje, ainda mais agora vindo Copa do Mundo e tudo mais, que vai ser uma posição de cada vez de maior destaque. O Vini só tem 22 anos, então ele tem pelo menos 12, 15 anos de carreira em alto nível, então, assim, a gente vai utilizar sempre esse lugar dele de privilégio para levantar cada vez mais alto a bandeira da educação. Assim, a gente quer influenciar a educação, a gente quer realmente que a educação do Brasil melhore, então a gente vai usar esse lugar dele para isso, né? Então, assim, eu sempre digo, né, o futebol ele mexe tanto com a paixão, né? Mexe com milhares de pessoas e se a gente reverter, né, um pedacinho dessa paixão do futebol para a educação, a gente transforma, né? E é isso que a gente está tentando fazer, né? Usar essa paixão que as pessoas têm pelo Vini, têm pelo futebol, para ensinar, para poder fazer a escola um lugar melhor. Verdade, parabéns, viu, aí pelas palavras. E realmente, o futebol, ele une as pessoas e agora, né, vocês aí implementando na educação. E falando em futebol, a Copa está chegando, né? Para a gente finalizar aqui, quais são as expectativas para a Copa? As expectativas são as melhores possíveis e que o Vini faça pelo menos, se o Vini só fizer um gol na Copa e for o gol decisivo do Hexa, para a gente tá bom. Você fala, o Vini vai fazer muito gol? Não precisa fazer muito, faz o decisivo, igual que ele já esquentou na Champions, né? Champions League lá com o Real Madrid, então quem sabe não traz o Hexa e para a gente vai ser muito bom, né? Eu acho que uma geração que consegue ganhar uma Copa do Mundo, ela fica marcada na história, né? Então isso é mais um reforço ainda para o Vini ser maior, ser mais reconhecido nacionalmente e conseguir fazer ainda mais pela educação, né? Então, a performance esportiva dele influencia diretamente aqui. Então, quanto mais ele brilhar, você pode ter certeza que vão ser mais escolas impactadas, são mais crianças aprendendo, e é isso que a gente quer. É isso, eu espero muito também, né, que ele se destaque ainda mais nessa Copa do Mundo, já fez aí o gol do Parc des Princes, lá na Champions, né, e tudo mais, então é isso, assim, também quero mandar um beijo para ele, né, não sei se ele vai ver, mas também quero mandar aí, né, que vai. E quero te agradecer muito pela essa entrevista, e a gente vai conversando aí, né, e torcendo cada vez mais para o Brasil, para um Brasil melhor, né. É isso, super obrigado pela oportunidade, Carol. Obrigada, Vitor. Eu que agradeço aí esse tempão todo aí conversando comigo, me explicando tudo sobre o Instituto. Valeu, querido. Até mais. Até. Tchau. Vini Júnior vai jogar. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido aí mais um Sessão Carole. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo aqui, todo mundo que tem mandado mensagem. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E agora vamos aguardar aí a Copa do Mundo, né? Rumo ao Hexa! Tchau, até semana que vem! Do pedaço, vai pra cima, com vontade de driblar.